O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir. Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Sala de Opinião. Eu sou o Micael Storck e hoje a gente traz mais um assunto muito importante para ser debatido aqui no nosso programa. Vamos falar da pós-graduação de urgência e emergência com ênfase em UTI. E hoje está aqui comigo para conversar sobre esse assunto a coordenadora do curso de enfermagem e emergência com ênfase em UTI, Camila Munique, que também é doutora em Ciências da Educação. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem com você? Tudo bem. Camila, esse momento que a gente está passando, pandêmico, a gente pôde ver como
os profissionais da saúde ganharam ênfase nesse momento, a importância dos profissionais da saúde. Sim. E aí, lógico, a gente traz esse assunto para ser debatido, como é importante esse profissional estar se capacitando. E após isso, é se capacitar, é não parar de estudar. Conta um pouquinho para a gente o que é essa pós que a gente tem aqui na nossa faculdade. Essa pós-graduação, ela surgiu desde 2016, aqui no Centro Universitário. É uma pós-graduação que nós vamos para a 7ª turma em andamento, agora nesse ano de 2020. É uma pós-graduação que o diferencial dela é 100% prático, então nós ofertamos os módulos teóricos, mas em seguida nós temos toda a prática, o aluno vai para o laboratório, pratica no boneco, temos situações realísticas, simulações realísticas em que ele tem uma noção de tudo que vai ocorrer em situações de urgência e emergência, então é um diferencial muito legal. É uma pós-graduação que, além de trabalhar a prática, nós otimizamos o tempo de término da pós-graduação. Então, é uma pós-graduação que nós temos 18 módulos a serem executados, teóricos e práticos. Esse é o nosso diferencial, é 100% prático em todos os módulos. E, além disso, o aluno ele consegue cursar quinzenalmente. Então, a cada 15 dias, nós temos as aulas da pós-graduação, ou seja, em um mês ele cursa 2 módulos. Então, em 9 meses, ele consegue cursar os 18 módulos da pós-graduação. Bem acessível, né? Bem acessível. Então, em menos de um ano, ele consegue cumprir toda a carga horária curricular, de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Educação. É uma pós-graduação que nós temos 420 horas a cumprir. E nesses 9 meses, a gente consegue cumprir todos esses pré-requisitos. E aí, ele sai especialista em enfermagem, em urgência e emergência, com ênfase em unidade de terapia intensiva. Como você mesmo falou, Camila, são aulas práticas, né? O aluno aprende ali lidando com o boneco, com situações. Só que nesse momento de pandemia, a pós teve um certo momento que ela parou, né? Sim. Como tudo aqui no nosso estado, mas as aulas retornaram. E você estava me contando que algumas retornaram de forma remota, o que Sim. podia estar sendo dado de forma remota foi dado, mas também retornaram às aulas práticas seguindo todos os protocolos de segurança, né? Todos os protocolos. Então, a parte teórica do módulo, ele está sendo ofertado em aula remota, e a parte prática, nós dividimos a turma em grupos, respeitando, né, todas as regulamentações do Estado e do município, e aí nós dividimos a turma e ofertamos a prática em laboratório, como ocorria anteriormente, com todos os cuidados, uso de EPIs, equipamentos de proteção individual, respeitando todas as normatizações. Camila, a gente está aqui falando dessa pós, mas aí tem muita gente que é formado já na área em urgência e emergência e se pergunta, por que eu devo fazer uma pós? Conta pra gente um pouquinho da importância da pós num currículo profissional, o porquê de se fazer uma pós nos dias de hoje. Sim. Essa pós-graduação ela é voltada para enfermeiros, né? Então os profissionais que saem bacharéis em enfermagem, desde a graduação a gente sempre recomenda, indica que o aluno, de acordo com aquilo que ele se identificou no decorrer da graduação, ele escolha uma área para ele atuar posteriormente à finalização da faculdade. A urgência e emergência, geralmente, ela chama a atenção da maioria dos alunos, primeiro porque ela traz uma adrenalina, né, aquela adrenalina de atendimento do paciente grave, do paciente crítico, e a maioria que se identifica com esse aspecto da urgência e emergência, ele acaba migrando para essa área de atuação. Então, a maioria dos enfermeiros que, quando formam, e eles já têm em mente que eles querem atuar na assistência hospitalar, eles querem estar no cuidado juntamente com o paciente, em hospital, em área hospitalar, enfim, ele acaba escolhendo a urgência e emergência. A urgência e emergência, ela traz uma riqueza de conhecimentos para você atender um paciente com eficiência, com eficácia, com rapidez, um paciente grave, um paciente crítico. Então, eu sempre falo para os meus alunos da graduação que o enfermeiro que ele tem o conhecimento na área de urgência, na área de emergência, na área de unidade de terapia intensiva, que é a UTI, é o paciente crítico, ele consegue atuar em vários
em várias especialidades, em várias clínicas dentro de um hospital. Porque se ele sabe lidar com um paciente grave, qualquer outro paciente estável, né, de clínica médica, ele consegue desenvolver... Acaba sendo uma situação mais tranquila. Acaba sendo uma situação mais tranquila. E quando ele se depara com um paciente que está grave, que está numa parada cardiorrespiratória e etc e tal, ele já tem mais tranquilidade, mais confiança para atuar e para desempenhar as suas ações naquela situação. Então, uma boa parte dos alunos acabam escolhendo, os que se identificam, claro, com essa área. E os hospitais, uma boa parte dos hospitais particulares, pelo menos aqui em Rondônia, eles têm uma familiaridade nos processos seletivos, de verificar os profissionais que têm experiência na área de urgência e emergência e unidade de terapia intensiva, ou os especialistas nessa área, justamente porque ele sabe que ele vai estar contratando um profissional que ele tanto pode atuar na emergência ali na frente, né, na linha de frente no hospital, como dentro da UTI, diretamente lá com os pacientes mais críticos, e que se ele mudar esse enfermeiro de setor, esse enfermeiro ele vai se adaptar, ele vai ter menos dificuldade de lidar com os outros tipos de paciente, com outras características. E acaba sendo uma coisa muito lógica, né, Camila? Porque assim, se a gente se coloca no lugar de um proprietário, de um diretor de um hospital. Você está ali com vários currículos na mão, aí você está aqui com a pessoa que é formada, o enfermeiro formado, e aqui você está com outro enfermeiro, mas que tem após em urgência e emergência. Poxa, esse daqui eu posso colocar ele em várias frentes, esse aqui é só em uma específica. Então fica muito fácil da gente saber a preferência de um diretor, de um dono de hospital. Exatamente. Então tá aí, acho que mais ou menos a importância de fazer uma pós, né? A importância de fazer uma pós-graduação. Camila, hoje, após você falou que elas são 9 meses. Dentro de um ano, o acadêmico, a pessoa já formada, né, o enfermeiro, ele entra, ele já faz isso tudo 9 meses e sai pronto para o mercado de trabalho, né? Sai pronto para o mercado de trabalho. A pós, ela ocorre a cada 15 dias, então eu tenho 2 módulos em um mês. Em 9 meses ele está formado, já está no mercado de trabalho, já é especialista em urgência e emergência com ênfase em UTI. A gente falou sobre a questão das aulas práticas. Vale ressaltar que as aulas práticas, como a gente falou, voltaram a acontecer, né? Hoje as aulas, de acordo com o decreto, podem ficar até 15 pessoas, 16 pessoas, 16 né? Pessoas. Dentro da sala. Respeitando né, o distanciamento. E essas aulas estão acontecendo com o passar do tempo, usando o boneco que inclusive a gente já fez até uma matéria com ele, o boneco lá do hospital, né? De simulação realística. De simulação. E isso também acaba sendo um diferencial, porque esse aparelho, esse boneco, é um equipamento muito caro e a gente sabe que não é qualquer faculdade, qualquer instituição que tem ele aqui, né? Exatamente. As nossas aulas, a maioria dos módulos, eles ocorrem no Hospital de Simulação Realística. É o João, não é? O nome do boneco? Eu acho que é João. É isso. É. E ocorrem lá no Laboratório de Simulação Realística, no Laboratório de Habilidades. Então, a nossa aula prática é 100% ocorre lá. Aqui dentro da instituição do centro universitário, nós utilizamos também outros laboratórios, nós temos um módulo dentro da grade da pós-graduação que é de urgências cirúrgicas, urgências e emergências cirúrgicas, e então nós utilizamos um laboratório aqui dentro da instituição para a parte de instrumentação cirúrgica, de simulação de cirurgias. Então, dentro da grade da pós-graduação, nós temos vários módulos em que esse enfermeiro, esse futuro enfermeiro emergencista, ele consegue ter uma noção de várias áreas em que ele vai atuar dentro do âmbito hospitalar. Ainda falando da grade curricular, nós temos também um módulo, ele ocorre geralmente lá no finalzinho da pós-graduação, que é o de transporte aeromédico. Então, é um módulo muito legal, que a gente tira os alunos aqui da parte da instituição, a gente leva para um espaço onde ele vai fazer a simulação realística dentro de uma aeronave. Então, legal, toda a parte crítica do atendimento crítico daquele paciente, né, do transporte dentro da aeronave, como que tem que ser, quais são os parâmetros, tudo isso a gente simula. Então, é outro módulo muito interessante que os alunos adoram, amam, quando a gente tira eles aqui um pouco do espaço da faculdade e leva eles para a parte externa, para eles vivenciarem e já ter uma noção de como vai ser posteriormente a formação.
Muito bem. Camila, a gente continua falando sobre isso, mas depois do nosso intervalo comercial, que vai ser bem rapidinho. Na sequência, a gente volta falando um pouquinho mais sobre o curso de pós-graduação de urgência e emergência aqui da nossa faculdade. O intervalo é bem rápido, não sai daí. Como encarar o futuro sem ter medo de dar o próximo passo? Em um mundo tão cheio de incertezas, a busca por novos tempos se tornou essencial. As adversidades não são motivos para desistir, mas um incentivo para continuar perseverando. Por dias melhores, por novas conquistas, novas possibilidades. É hora de olhar para o futuro e dar o próximo passo. Vestibular Medicina Finca. Inscrições de 1º de agosto a 1º de outubro. Provas dia 11 de outubro. Inscrições pelo site. Centro Universitário Aparício Carvalho. Construindo novos caminhos para o seu futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir. Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Muito
Muito bem, voltamos com o nosso programa. Aqui hoje estamos falando sobre a pós-graduação de urgência e emergência com ênfase em UTI. E eu estou recebendo a coordenadora da pós, Camila Munique. Camila, você estava falando sobre esse transporte aeromédico, né, que é um módulo dessa pós-graduação, que tira um pouquinho os acadêmicos, os egressos aqui da nossa faculdade e leva para conhecer um pouco da realidade desse transporte. E aí eu lembrei desse transporte, que é um transporte que acabou sendo muito utilizado nesse período que a gente está vivendo, né? A gente teve alguns casos de pessoas que tiveram que realizar esse transporte, foram para outros lugares do nosso país, em outros hospitais, pessoas com Covid-19 que tiveram que utilizar esse transporte e acaba sendo um diferencial do curso também, né, Camila? É um grande diferencial, um dos módulos mais esperados pelos alunos. Eu sempre falo que ele é a cereja do bolo. Então a gente deixa ele lá pro finalzinho, né? Para eles ficarem com aquela ansiedade e emoção, mas eles sempre adoram. A nossa pós, ela tem um diferencial muito grande, porque todos os professores que ministram módulos nessa pós-graduação, eles são especialistas e têm experiência na área. E são professores que todo ano eles passam, eles vão para fora do estado para fazer cursos, eles estão sempre se capacitando. Então, nós temos esse diferencial, professores que, além de serem especialistas na área de urgência e emergência e UTI, eles também são mestres, são doutores. Então, nós trazemos professores de fora do estado, trazemos professores do interior, aqueles profissionais maravilhosos, referência na área da urgência e emergência e unidade de terapia intensiva, a gente sempre traz ele para ministrar algum módulo dentro da nossa pós-graduação. Então, a gente sempre procura ofertar o melhor para o aluno e a cada módulo a gente sempre tem aquela preocupação de verificar com o aluno, de ter o feedback dele, sabendo o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ajustar na pós-graduação. Eu acredito que isso tem dado muito certo, porque nós já vamos para a 8ª turma de urgência e emergência. A 7ª vai iniciar daqui a poucos meses, já estamos com inscrições abertas para o próximo ano. Então, acredito que nós temos alcançado o objetivo, que é ofertar um ensino de qualidade dentro da pós-graduação para os alunos e, graças a Deus, eles saem falando muito bem da pós-graduação, fazendo propaganda para outros colegas e com isso a gente tem sempre formado várias turmas e temos aí algumas turmas também em andamento nesse ano. Camila, e quem são as pessoas que podem fazer essa pós-graduação? Porque você já falou que são pessoas que são formadas, enfermeiros formados é quem que pode realizar. Mas eu vejo que também tem muitas pessoas, por exemplo, tem pessoas que já trabalham em hospitais que vêm fazer essa pós com a gente, tem pessoas que trabalham no SAMU, tem pessoas que trabalham bombeiro, enfim. A pós, ela recebe esse tipo de público também? O nosso público-alvo é o profissional formado de nível superior, formado na graduação, bacharel em enfermagem, então o enfermeiro. Então, nesse primeiro momento, o nosso público-alvo é esse. Nós temos vários profissionais que eles são, por exemplo, técnicos de enfermagem, atuam, por exemplo, no SAMU, em hospitais particulares, hospitais do governo, mas eles são formados em enfermagem, são enfermeiros. Alguns não atuam como enfermeiro, mas atuam no serviço como técnico e buscam a pós-graduação para ter um conhecimento a mais habilidade para futuramente eles estarem prestando um concurso para enfermeiro em urgência e emergência ou no próprio hospital que eles já atuam como técnicos de enfermagem, está aí pleiteando uma vaga de enfermeiros, né? Então a gente tem também essas situações dentro da pós-graduação, mas ele precisa ter um nível superior em enfermagem para a gente estar recebendo ele. Essa experiência dos professores conta muito na hora de dar aula, os alunos acham isso interessante, perguntam, professor, como que é lá no seu trabalho, enfim, isso acaba cativando um pouco os acadêmicos, professora? Cativa, nós temos professores que, eu até brinco com os alunos que são os queridinhos, porque tipo, quando eles olham a grade, nossa, eu vou ter aula com esse professor, que maravilhoso. Então nós já temos professores que têm módulos chave dentro da pós-graduação, que eles são um grande diferencial, como eu falei, todos são altamente capacitados, experientes na área, tanto os que atuam aqui no município de Porto Velho, como os que atuam no interior, alguns que a gente traz de fora do estado também.
E esse é o diferencial porque ele conhece, ele tem a vivência, ele tem a experiência. Então, quando ele vai ministrar a aula, aquele módulo, ele consegue exemplificar para o aluno cada situação, cada fato que pode ocorrer com o paciente. Então, quando você tem experiência, é muito mais tranquilo você passar isso para o aluno e ele conseguir compreender. Então, é um diferencial muito grande o profissional ser especialista e ter experiência naquela área quando ele vai ministrar a aula. E além disso, a nossa pós-graduação, ela também tem como diferencial, porque dentro de todos os módulos específicos que nós temos, específicos ali dentro da urgência e emergência e da UTI, nós temos um módulo que é de metodologia do ensino superior, que ele orienta o aluno, ele mostra os caminhos metodológicos que esse aluno vai precisar ter para a elaboração do trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, que na pós-graduação eles elaboram um artigo científico. E nós temos orientação na pós-graduação, então é um diferencial muito legal. Eu digo isso porque quando eu fiz pós-graduação, nós tínhamos o trabalho de conclusão de curso, que é um pré-requisito para a finalização da pós, mas nós não tínhamos orientação. Tipo, nós já éramos enfermeiros, já tínhamos um conhecimento prévio da faculdade, da graduação, então nós não recebemos orientação para fazer aquele trabalho da pós-graduação. E a nossa pós, ela ainda tem mais esse diferencial. O nosso aluno, quando ele chega lá no meio do curso, a gente já oferta uma lista de nomes de professores que vão estar disponíveis, que eles vão fazer contato, que eles podem escolher para orientar até o finalzinho da pós-graduação a conclusão e a elaboração desse trabalho de conclusão, que é o TCC. Então, é um outro diferencial ainda que nós temos. E, lógico, também, a gente tem um corpo docente muito bom, né, professora, que acaba sendo um dos principais diferenciais da nossa pós, né? Exatamente. Quantos professores a gente tem na pós hoje, professora? Mais ou menos, lógico, não sei se a senhora vai lembrar de todo mundo, mas quantos professores a gente tem mais ou menos hoje participando dessa pós hoje? Nós temos uma média de uns 7 professores. 7 professores. Distribuídos entre especialistas, mestres e doutores. E todos 100% atuantes na área de urgência e emergência. Professora, essa área da saúde, antes mesmo da pandemia, todos os profissionais da saúde, a gente já vinha acompanhando as notícias que eram profissionais que estavam em ascensão. A área da saúde estava se destacando cada vez mais. Sim. A senhora acredita que mesmo depois desse momento que a gente vai passar, que é a pandemia, que se Deus quiser, a gente espera que passe, mas a senhora acredita que ainda é uma área que deve estar cada vez mais em ascensão, a área dos profissionais da saúde? Sim, é uma área que ela sempre vai crescer em todo o Brasil. Principalmente a enfermagem, porque a enfermagem ela fica 24 horas ininterruptas com o paciente. Então, embora o enfermeiro trabalhe em regime de escala, eu finalizo o meu plantão agora, mas eu já tenho um outro colega esperando para receber o plantão. Então, o paciente ele nunca fica sem assistência. Então, é uma área que ela só tem a crescer. Tanto a graduação de enfermagem, a área da saúde toda em si, ela só tem a crescer, e como a área da urgência e emergência, porque todo hospital, seja ele público ou seja ele privado, ele sempre vai ter lá uma área de emergência, uma sala vermelha, uma área que eu vou receber um paciente grave, né? E eu vou ter uma unidade de terapia intensiva para os pacientes ainda mais graves. E eu vou precisar de profissionais capacitados, especializados, para estar atuando nesses setores. Então, é uma área que sempre ela vai estar crescendo, mesmo depois da pandemia, agora ainda mais. Então, agora os nossos alunos, inclusive, os que formaram as turmas anteriores, nós temos 6 turmas formadas, então, todos esses alunos estão tendo várias oportunidades de emprego no momento. Tivemos vários processos seletivos, município, estado. A verdade é que estava faltando profissional, né? Faltando profissional por conta da demanda, do número de casos epidemiológicos de Covid-19. Então, está tendo ainda muita oportunidade para a contratação temporária. E os hospitais particulares também, por conta da recepção desses pacientes, tem contratado muitos profissionais da área da saúde, vários profissionais. Então, é uma área que ela só tende a crescer, mesmo depois da pandemia. Muito bem. Professora, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com o nosso programa Sala de Opinião. Não sai daí.
O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699. Engenharia de alimentos por R$ 499 mensais. Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho. 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir. Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião e hoje estamos falando da pós-graduação de urgência e emergência com ênfase em UTI. E eu estou conversando hoje com Camila Munique, coordenadora da pós. Munique, a gente estava falando sobre o curso, sobre a pós e sobre essa área da saúde, dos profissionais da saúde que está em cada vez mais em ascensão. Como é que você vê, depois dessa pandemia, um momento pós-pandemia, essa área da saúde? A gente sabe, você já me falou que acha que estava crescendo e tudo mais, mas eu acredito que mais pessoas devem procurar esse lado profissional da saúde. Justamente por conta dessa pandemia, eu acho que as pessoas estão... Acho que abriu um pouquinho os olhos da população para os profissionais da saúde, mostrou como esses profissionais são importantes, né? Pena que precisou acontecer o que aconteceu para que muita gente tivesse essa opinião, mas eu vejo que muitas pessoas, acho que a partir de agora, vão começar a procurar mais essa área da saúde, a se qualificar, enfermagem, medicina, uma pós de urgência e emergência. Sim. Eu acho que a procura deve ser maior a partir de agora. Concorda comigo? Concordo. Como eu disse, é uma área que ela está em ascensão, ela vai crescer, mesmo depois da pandemia.
É um momento em que a população pôde verificar a importância que a saúde tem, de fato, não falando somente da enfermagem, mas de todas as outras áreas, porque é uma equipe multidisciplinar. O paciente, ele não é cuidado somente por uma pessoa, ele é cuidado por vários profissionais ali. Até porque envolve troca de plantão, Sim. né? Muita coisa. Então, nós temos vários profissionais envolvidos, muitas vezes no tratamento de um único paciente, dependendo da particularidade desse paciente, do caso clínico dele. Então, é uma área que depois, muitas pessoas que talvez nesse momento nem não esteja cursando uma graduação, não esteja cursando uma pós-graduação, mas que talvez por esse momento veja a importância que a saúde tem e pós-pandemia, pós-estabilizar essa parte econômica e tudo mais, acredito que a gente vai ter aí um crescimento em número de vagas, tanto de graduação como de pós-graduação, porque muitas pessoas acabaram se identificando, gostando, vendo a importância, a atuação de cada profissional, e eu acredito que depois de que tudo isso passar, se Deus quiser, bem em breve, a gente vai ter um crescimento bem legal, tanto nos cursos de graduação da área da saúde, como nos cursos de pós-graduação. Se tratando aqui da nossa região e também se tratando da área específica de enfermagem, existe muita frente de trabalho ainda para esse profissional aqui na nossa região, Camila? Existe, nós temos vários hospitais particulares, hospitais que estão expandindo, que estão criando outros espaços dentro do hospital. Nós temos hospitais públicos, hospitais que inclusive têm propostas de ampliação. Como João Paulo, né? Propostas de novas estruturas. Então, quando eu tenho aumento, né, de vagas, de número de vagas para ofertar para a população, quando eu tenho um novo espaço para ofertar, eu preciso de mão de obra. Então, com certeza, a gente vai ter um crescimento aí em questão de contratações. Muitas pessoas acham que depois que o Covid passar, vai haver diminuição de número de vagas para empregos na área da saúde, pois eu acredito que acredito que vai ou manter o que nós já temos ou aumentar, por conta dessa identificação e por conta da necessidade, até de outras situações que porventura venham a ocorrer, nós estarmos mais preparados para essas situações. Então, nós temos aí várias propostas, tanto do setor público como do setor privado, para expansão. Então, acredito que questão de emprego, de vagas nessa área, ela não tende a diminuir, ela tende a aumentar. E aí a importância de você estar capacitado. Esse ano, por exemplo, a gente não teve muito aumento em questão de vagas para concursos por conta da pandemia. Mas pós-pandemia, muitos concursos que estão com editais ali só esperando passar tudo isso para ser lançado, nós vamos ter concursos, e em concursos, o que prevalece, além de uma boa nota na prova? Prova de concursos, prova de titulações. E aí os títulos, a especialização, que é a pós-graduação, ela entra pontuando nesses concursos. Então, às vezes eu tive uma nota mais ou menos, mas eu tenho aí uma, duas, mais de duas pós-graduações, dependendo das regras daquele concurso, você pontua bem porque você tem títulos para somar. E isso, muitos profissionais puderam ter essa experiência agora no momento da pandemia, porque a maioria dos editais para contratação emergencial vieram também com a questão das titulações, além de vir também com experiência, mas veio especialização pontuando, mestrado, doutorado, ou seja, não dá para o indivíduo, para a pessoa, somente cursar uma graduação, somente fazer a faculdade e parar, estagnar. Ele precisa continuar estudando, então ele precisa se especializar, ele precisa mais para frente pensar no mestrado, num doutorado, porque daí ele vai conseguir consolidar a sua carreira e qualquer concurso que ele fizer, ele consegue estar entrando aí numa colocação bem legal. Vale a gente lembrar que por conta dessa pandemia, a gente teve várias unidades de saúde que abriram justamente para tratar pessoas com Covid-19, que é o caso da unidade da Zona Leste, a gente teve uma unidade na Zona Sul, enfim, a gente teve várias frentes aí que foram criadas, lugares que não eram unidades de saúde, que foram reformados, enfim, e são estruturas, são unidades que vão permanecer mesmo depois que essa pandemia passar. Então, quer dizer,
a senhora sabe que a gente já teve muito problema nessa área da saúde aqui em Porto Velho. Quem nunca viu leu uma matéria de falta de médico na UPA? Quem nunca viu uma matéria de falta de profissionais em determinado lugar? Isso era uma coisa muito recorrente, a gente via muito na mídia, né, professora? E a gente espera que isso, depois dessa pandemia, com todas essas frentes que foram criadas, que isso diminua ou não exista, né? Porque vários chamamentos públicos foram realizados, né? E chegou um determinado momento que não tinha mais profissional para trabalhar nessas frentes. E isso foi uma das justificativas que o secretário Fernando Masco, inclusive professor aqui da nossa instituição, falou que não tinha como você colocar um hospital para funcionar sem um enfermeiro, sem um profissional. E a gente espera que isso não aconteça num futuro próximo, né, professora? Exatamente. Professora, a senhora também é coordenadora do curso de pós de ginecologia e também obstetrícia. Isso. Conta um pouquinho dessa pós também, que também é da área da saúde, né? Sim, é uma pós muito legal, é uma pós que ela traz aí ela é um pouco o modelo de urgência e emergência, mas voltado para ginecologia e obstetrícia. Nós também ofertamos os módulos quinzenais, ela é uma pós-graduação de 19 módulos. Ela é toda estruturada respeitando o que o Ministério da Educação preconiza, então ela traz todos os módulos da parte ginecológica, ela traz todos os módulos com ênfase na obstetrícia. Temos prática, além da prática laboratorial, nós ainda temos a prática hospitalar, porque ela é uma pós-graduação que, de acordo com a legislação, o enfermeiro, é uma pós voltada para a enfermagem, o enfermeiro que está cursando essa pós-graduação, ele precisa ter um quantitativo mínimo de partos que ele precisa realizar, de acompanhamentos pré-natais, aquela gestante que está grávida, então ele precisa fazer o acompanhamento dessas gestantes, então tem um quantitativo mínimo que ele precisa realizar, e também o acompanhamento e o desenvolvimento da criança, que a gente chama de puericultura. Então, dentro dessa pós-graduação, além dele estudar a parte teórica, todo o conhecimento teórico que ele precisa ter, ele vai para o laboratório, ele faz as simulações no boneco, todas as simulações realísticas, e posterior a isso, ele ainda vai para a parte hospitalar e atenção básica, para ele ter os estágios da parte tanto de ginecologia quanto de obstetrícia. E aí ele sai especialista em ginecologia e obstetrícia. Então, é um diferencial essa pós-graduação, porque ele sai pronto, ele foi lá, além dele ter o manuseio com boneco, ele também teve a experiência do cuidado com esse paciente. Então, quando ele estiver no mercado de trabalho já especialista, ele vai estar muito mais confiante, muito mais tranquilo, porque ele vivenciou todas as experiências da parte tanto da gineco, né, que a gente chama da ginecologia, como da obstetrícia que ele precisava. Então, ele sai muito mais confiante, né? Com toda certeza. Professora, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial e, na sequência, a gente volta com o nosso último bloco do nosso programa Sala de Opinião. É bem rápido, não sai daí. Como encarar o futuro sem ter medo de dar o próximo passo? Em um mundo tão cheio de incertezas, a busca por novos tempos se tornou essencial. As adversidades não são motivos para desistir, mas um incentivo para continuar perseverando. Por dias melhores, por novas conquistas, novas possibilidades. É hora de olhar para o futuro e dar o próximo passo. Vestibular Medicina Finca. Inscrições de 1º de agosto a 1º de outubro. Provas dia 11 de outubro. Inscrições pelo site. Centro Universitário Aparício Carvalho. Construindo novos caminhos para o seu futuro. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699. Engenharia de alimentos por R$ 499 mensais. Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho. 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá.
A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas, e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Olá, meu nome é Guilherme Silvério e eu sou o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana. Aqui você vai encontrar toda a tecnologia mais moderna em aprendizado em odontologia com um corpo docente extremamente qualificado. Essa é a sua chance. Vem se tornar um odontólogo na Metropolitana. Toda a tecnologia e infraestrutura que você precisa, a Faculdade de Odontologia da Metropolitana oferece. Vem para a Metropolitana. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir. Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Muito bem, estamos de volta com o nosso último bloco do nosso programa Sala de Opinião. Desde já quero agradecer pela sua audiência. Muito obrigado por estar conosco aqui em mais uma roda de conversa. E hoje estamos falando sobre a pós-graduação de urgência e emergência com ênfase em UTI. Eu estou recebendo a coordenadora da pós, Camila Munique. Camila, a gente também estava falando no nosso último bloco sobre a pós de ginecologia e obstetrícia, né? E é uma turma que está com as inscrições abertas, sim, né? Se o profissional... Ah, tá. Inclusive, eu não te perguntei, que tipo de profissional pode fazer essa pós? Também é um enfermeiro? Também é um enfermeiro. Então, um enfermeiro que já é formado, ele pode realizar essa pós. Ele pode realizar. E como é que é feita a inscrição para essa pós? As inscrições já estão abertas, falando nisso, né? Sim, nós estamos com inscrições abertas. O aluno que ele quiser conhecer qualquer pós-graduação da instituição, urgência e emergência, ginecologia e obstetrícia e todas as outras pós-graduações que nós ofertamos aqui no Centro Universitário, ele pode estar entrando no site da instituição, www.finca.com.br. Lá dentro do site nós temos uma aba que ela é de especializações, de pós-graduações. Então o candidato, ele entra, dentro do site é descrito todas as informações sobre a pós-graduação. Lá tem valor, lá tem ficha de inscrição, tem a grade curricular, tem a ementa, quanto tempo de pós-graduação, quem é o coordenador. Todas as informações referentes à pós-graduação ele consegue tá obtendo pelo site. Aí, caso ele se interesse por alguma pós-graduação, ele clica na pré-inscrição, coloca as informações que são solicitadas lá. O pessoal da captação aqui da faculdade, da COPEV, vai receber essa informação, essa pré-inscrição, vai fazer contato com o candidato
E nesse contato telefônico ele vai passar todas as informações, documentação necessária para ele trazer, valores, quanto tempo. Caso ele queira falar com o coordenador da pós-graduação, eles vão passar o contato, meu contato, eu falo diretamente com o aluno, o candidato, né? Todas as dúvidas que ele tiver referente à pós-graduação, eu vou estar passando para ele. Então, a gente, na oportunidade, a gente faz esse contato prévio com o aluno, esclarece todas as dúvidas possíveis e aí ele, com toda certeza, acaba se matriculando na pós-graduação. Então, nós estamos com as pós-graduações com inscrições abertas. A urgência e emergência, a 7ª turma, ela vai iniciar agora 17 e 18 de outubro, ela já está fechada, nós já temos os 30 alunos matriculados, graças a Deus. Agora em outubro nós iniciamos com a 7ª turma, mas nós já estamos com inscrições abertas para a 8ª turma de urgência e emergência com ênfase para 2021. Início de 2021, janeiro, a gente já vai publicar as datas até o final do ano. Então você, enfermeiro, que tem a intenção de se especializar, que tem familiaridade com a urgência e emergência, com unidade de terapia intensiva, que é a UTI, entra no site da instituição, lê um pouco mais sobre a pós-graduação. Caso você tenha alguma dúvida, faz contato comigo, que eu vou estar lá para esclarecer todas as suas dúvidas. E além disso, a gente tem a turma também, a pós-graduação de ginecologia e obstetrícia, que também no site a gente tem todas as informações sobre a pós. Ela é uma pós de 19 módulos, 10 meses e meio mais ou menos, como nós temos estágio, que é obrigatório e é preconizado para essa pós-graduação. O aluno ele termina por volta de 10 meses e meio, mais tardar 11 meses, ele finaliza essa pós-graduação e sai especialista em ginecologia e obstetrícia. Professora, só que é importante também, quem resolver fazer essa pós, ficar bem atento aos prazos, à matrícula, enfim, porque assim, como a senhora mesmo falou, de urgência e emergência já fechou a turma, 30 pessoas, é um número pequeno, né? E é justamente por isso que quem quer fazer a pós, tanto de ginecologia quanto de urgência e emergência, tem que ficar atenta aos prazos, a fazer logo a inscrição, correr atrás, porque enche muito rápido e aí você acaba ficando de fora se não prestar atenção nisso daí, né, professora? Exatamente, trazer toda a documentação, tudo que é recomendado pelo setor responsável e para que a gente consiga realmente já receber esse aluno e às vezes ele tem uma pressa, ele já tem um objetivo, que é um concurso, que é às vezes uma vaga em algum hospital que já quer que pelo menos ele esteja cursando a pós-graduação. Então é importante ele cumprir todos esses pré-requisitos para não ficar de fora e às vezes ter que esperar mais 1 mês ou 2 meses para a formação de uma outra turma. Geralmente a cada 2 meses a gente já tem uma outra turma em andamento. Como eu falei, é uma área que ela só tende a crescer e isso a gente tem como resposta porque as nossas pós-graduações, agora nós temos 2 turmas em andamento, a terceira já vai começar em outubro e em janeiro a gente provavelmente já vai estar com 4 turmas em andamento. 4 turmas já. Então, como eu falei, é uma área que ela só tende a crescer. Os nossos alunos, ex-alunos que formaram, a maioria já está atuando, tem mais de um contrato, estão atuando no interior. Então, é uma área que você não para, que com certeza você tem muitas oportunidades de emprego. E um detalhe interessante para os egressos aqui da nossa faculdade é que tem desconto, né, professora, também? Tem um desconto bem legal. Você que já estudou aqui no centro universitário, que fez algum curso da área da saúde, tem desconto de 30% em qualquer pós-graduação que ele vai realizar aqui. Super desconto, ajuda pra caramba, né? Super desconto, ajuda muito. E você que é enfermeiro, que tem vontade de cursar alguma das pós-graduações que nós temos, vem para o centro universitário, informa no ato da sua inscrição que você formou aqui na finca. O pessoal vai estar pedindo diploma, todos os documentos necessários, certificando que você formou aqui, você vai ter o desconto de 30% aí concedido até o final do curso. Olha que legal. Muito bacana. E olha, para você que ainda não se formou, está aí querendo fazer o curso de enfermagem, é bom a gente lembrar também, né, professora, que as inscrições para o vestibular também estão abertas. Então, caso você esteja aí pensando em fazer o vestibular, querendo saber, faz o seguinte, entra nos nossos meios de comunicação, a gente tem o site, tem o Instagram, tem muita informação rolando, então basta você entrar no nosso site da finca, site da Metropolitana, independente do curso que você
quer fazer, você entra nos nossos sites e lá está tudo certinho, como você vai fazer a inscrição, prazo, quando que vai ser o vestibular. Em específico nessa área da urgência e emergência, para quem quer começar a fazer o curso, é bom aproveitar também, né, professora, porque as inscrições estão abertas e o vestibular, se eu não me engano, é 18 a 19 de outubro. É outubro, né? Bem aí. Professor, o nosso programa está quase ao fim. E um diferencial também que eu acabei não falando, mas isso em relação à questão do curso de enfermagem de urgência e emergência, é a questão que a faculdade ajuda muito o acadêmico que está se formando a ser inserido no mercado de trabalho. Isso ajuda muito quando ele está ali finalizando o curso e a começar a sua trajetória profissional, né, professora? Sim, ajuda, até porque, como eu falei, os professores que atuam na pós-graduação, que ministram os módulos, eles são profissionais da área. Alguns, inclusive, são empresários. Além de serem enfermeiros, atuarem no setor público, atuarem no setor privado, alguns têm empresas. E eles já observam ali nos módulos que eles ministram aqueles alunos destaque, alunos com mais agilidade, aquele aluno com o perfil que ele precisa para a empresa dele. E muitas vezes dali, quando ele finaliza a pós-graduação, ele já tem uma oportunidade, um convite de emprego. Então, é muito legal isso, porque eu sempre falo para os alunos, a gente tem professores aqui que eles vão como se fossem os olheiros. Eles vão estar de olho em vocês e aqueles alunos que tiverem destaque, eles vão ter oportunidades. São professores que estão, como eu falei, são inseridos no mercado de trabalho. Então, uma oportunidade que tem de uma vaga que aquele ex-aluno, né, o especialista já na área que tem o perfil para aquela vaga, ele já tem mais chances. Ele já tem mais chances. Então, esse é mais um diferencial que a gente tem, essa facilidade de inserção no mercado de trabalho. É verdade. E olha, não falta requisitos para começar a fazer o seu curso, a sua pós aqui na nossa faculdade. As estruturas são fantásticas, né, professor? Os professores são todos comprometidos com a causa. A gente tem uma estrutura aí que dispensa comentários, laboratórios super completos. E quando você junta tudo isso, você tem um enorme diferencial na hora de escolher onde fazer a sua pós. Então, a gente espera que você que esteja assistindo o programa Sala de Opinião e queira fazer a sua pós, dê uma passadinha, às vezes quer conhecer a estrutura, entra em contato, quer conhecer como é que é a pós, aonde que é feito as aulas, está todo mundo à disposição para encaminhar esse aluno, né, professora? Com certeza, o aluno que tiver dúvida, quiser conhecer o espaço, os laboratórios que nós utilizamos para a prática, perfeitamente pode fazer contato com a gente, vem, a gente mostra, demonstra como que ocorre, tudo certo. Professora, o nosso programa está terminando, eu queria agradecer pela sua presença, foi muito bom esse papo, espero que tenha esclarecido para muita gente que estava pensando em fazer uma pós, que venha fazer essa pós com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Professora, nosso programa está terminando, obrigado novamente e obrigado a você pela sua audiência, muito obrigado por nos deixar entrar aí na sua casa, no seu local de trabalho, na sua empresa, enfim, onde quer que você esteja. A gente se vê no nosso próximo programa, eu espero vocês, até lá. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir. Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós.
Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Como encarar o futuro sem ter medo de dar o próximo passo? Em um mundo tão cheio de incertezas, a busca por novos tempos se tornou essencial. As adversidades não são motivos para desistir, mas um incentivo para continuar perseverando. Por dias melhores, por novas conquistas, novas possibilidades. É hora de olhar para o futuro e dar o próximo passo. Vestibular Medicina Finca. Inscrições de 1º de agosto a 1º de outubro. Provas dia 11 de outubro. Inscrições pelo site. Centro Universitário Aparício Carvalho. Construindo novos caminhos para o seu futuro.